Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente continua falando do tema sobre fundacionismo versus coerentismo, ou seja, a gente continua na discussão sobre o problema do regresso, mas hoje a gente se concentra sobre a visão coerentista. A gente não vai entrar em maiores detalhes sobre essa posição, mas meu objetivo aqui hoje é dar uma introdução a essa posição, tentar esclarecer um pouco o que o coerentista entende por coerência, em primeiro lugar, e segundo, como é que coerência poderia gerar justificação, como é que coerência pode ser vista como uma coisa não viciosa, como a gente tende a pensar circularidade. Então, deixa eu começar falando sobre uma visão de coerência que parece implicar em algo problemático, certo? Eu vou falar sobre como coerência, em um certo sentido, está associado a um aspecto de circularidade vicioso, para então chegar numa versão mais defensável do coerentismo, certo? Antes disso, vamos lembrar a ideia geral do coerentismo como uma posição que diz, grosso modo, que crenças são justificadas em virtude da maneira como elas são coerentes umas com as outras ou com o sistema de crenças do agente. Essa é uma posição que coloca uma resposta para o problema do regresso, dizendo o seguinte: nossas crenças se relacionam umas com as outras, de fato, é legítimo a gente pedir por justificação de uma crença, porque crenças se relacionam de maneira sistemática, eles se ligam a cadeias de crença, mas nós podemos pensar que uma cadeia não precisa seguir indefinidamente ao infinito, numa cadeia de razões, numa cadeia de tentativa de justificação, porque crenças se relacionam com um sistema de crença de maneira que se autocontém. O que importa para a justificação de uma crença dentro de uma cadeia de crenças é que essa crença em particular seja coerente com relação a um sistema de crenças, certo? Grosso modo, é isso que diz a posição. Existem duas motivações, melhor dizendo, principais para alguém defender uma posição como essa. Uma delas é uma motivação negativa baseada na ideia de que o fundacionismo, que é a visão ortodoxa diante do problema do regresso, que o fundacionismo é uma posição fadada ao fracasso, que é uma posição falha. O coerentismo, como eu mencionei no vídeo passado, apareceu como uma posição teórica que soasse plausível em tempos recentes. Né? Uma defesa mais robusta do coerentismo parece muito recentemente, falando em termos relativos históricos à filosofia. E parte da motivação para o coerentismo virar uma posição, né, uma alternativa plausível ou defensável, né, o que tem ganhado mais repercussão, tem a ver com problemas que surgiram diante do fundacionismo. E aqui esses problemas estão relacionados diretamente à ideia de justificação não inferencial que é tão cara ao fundacionismo. Não vamos tratar desses problemas aqui, mas falo disso aqui pelo menos de maneira informativa. É possível uma motivação para ser um coerentista, é possível que seja uma motivação negativa. Eu não acredito que o fundacionismo, que é a outra posição principal, possa de fato ser defensável. Não acredito particularmente na noção de justificação não inferencial, certo? Uma outra motivação, e essa é uma motivação mais positiva, é a ideia de que, de fato, o coerentismo, a noção de coerência, pode capturar bem o que a gente entende como justificação, certo? E a noção do coerentismo casaria muito bem, seria muito adequada com alguns fatos relevantes, do tipo o fato básico de que nossas crenças funcionam da maneira sistemática que é descrita, que é abarcada pelo coerentismo. O coerentismo seria uma posição mais realista até, dada a maneira como nossas crenças de fato se organizam, certo?
Uma outra questão básica para o coerentista é explicar o que especificamente ele entende como coerência. E aqui que há alguma divergência mais detalhada. Mas dá como fazer uma caracterização, é possível fazer uma caracterização mais geral sobre coerência, pelo menos uma caracterização inicial que separa a coerência de algumas outras coisas. Por exemplo, não é porque você tem um conjunto de crenças que sejam logicamente consistentes que você está falando de um sistema de crenças que seja coerente, certo? Coerência tem a ver com consistência lógica, mas não apenas isso. Porque se você falar sobre pegar um conjunto de crenças, e suponha esse mini conjunto de crenças aqui, não é o fato de haver inconsistência entre essas proposições ou essas crenças que alguém possa vir a ter, o fato de haver inconsistência lógica aqui, isso determina que esse conjunto não é coerente. Esse conjunto particular do exemplo não é um sistema de crenças coerentes porque apresenta inconsistência lógica, ou seja, uma das proposições implica a falsidade da outra, certo? Agora, isso por si só não caracteriza coerência, certo? Esse é um ponto importante. Não basta consistência lógica para a gente começar a falar sobre coerência. Então, esses dois outros exemplos de conjuntos de proposições que podem vir a ser acreditadas por alguém não caracterizam coerência exatamente. São conjuntos que são logicamente consistentes, não há nenhuma inconsistência entre essas proposições internamente, não é o caso que uma das proposições implica a falsidade da outra, mas isso por si só não é suficiente para falarmos sobre coerência, não é essa a ideia de coerência que o coerentista tem em mente. Em particular, a ideia que ele tem em mente é uma que envolve, além de consistência lógica, envolve uma relação explicativa entre as proposições que aparecem dentro de um conjunto. Então, para a gente adaptar um dos exemplos que aparecia no slide passado, esse conjunto agora de proposições já, podemos falar, envolve mais do que meramente consistência lógica. Existe uma relação aqui, uma possível relação explicativa entre as proposições. O fato agora que a gente inclui essa outra proposição, está havendo um evento temático hoje na universidade, essa nova proposição tem algum poder explicativo sobre as demais. O fato de estar havendo um evento temático hoje na universidade explicaria, ou poderia explicar as outras proposições, certo? Então, a relação explicativa é algo que tem que estar presente no conjunto de crenças para a gente começar a falar sobre a existência de coerência nesse conjunto, certo? E um outro dado básico sobre coerência, além desses, é que coerência, então, é uma relação que vem em graus, porque a coerência de um conjunto de crenças vai variar em termos de força, porque se há uma relação explicativa muito forte, nós podemos falar de coerência forte também. Se é uma relação explicativa, como nesse caso, uma relação explicativa um tanto fraca, a gente tem que falar que há coerência, mas a coerência é proporcional, esse grau explicativo, uma coerência no sentido fraco, certo? Como é que a gente poderia agora, e essa questão chave do coerentismo, né, como a gente já chamou a atenção, como é que a gente poderia falar sobre coerência como sendo uma propriedade epistêmica virtuosa? Porque é comum pensar em circularidade, que é algo que está envolvido em coerência, circularidade como uma coisa viciosa, né, algo que não gera justificação, algo que é caracterizado como vício de raciocínio ou vício inferencial. E aqui a gente tem que começar a diferenciar entre uma ideia linear de coerência, certo? Ou linear de circularidade. Especificamente seria esse tipo de circularidade que a gente associa com vícios, com uma característica viciosa, epistêmica, e vamos caracterizar assim, coerentismo linear como a ideia de que, dado qualquer crença C0, digamos, ela é justificada por uma crença C1, que é justificada por C2, que é justificada por, e assim até o número relevante de crenças que aparecem no conjunto. A ideia aqui que você está falando sobre coerência linear quando a relação entre proposições se dá dessa maneira, como o nome já deixa claro, linear. Uma crença só se relaciona diretamente com uma outra crença. E essa outra crença, por sua vez, só com mais uma outra.
só mais uma outra, até um ponto em que se encontra a circularidade. Então, por exemplo, para ser um pouco visual aqui, uma proposição P talvez seja justificada por Q, e Q seria justificada por R, e R por S, e S por T, T por U, e U, por sua vez, por P, que aparecia no início da cadeia aqui. Esse é um caso, obviamente, circular, e esse tipo de circularidade é que nós associamos a algo epistemicamente vicioso, certo? O coerentismo, que é mais defensável, o que é visto como uma posição mais plausível, não entende como coerência, nem a circularidade relevante para o aceitável dentro de um sistema coerente de proposições, como sendo uma circularidade linear, uma coerência linear. Ele entende coerência de um sentido diferente, que eu esclareço logo mais, certo? Como eu menciono agora, isso é uma objeção aqui imediata, que circularidade nesse sentido linear certamente não é uma propriedade epistêmica viciosa. Vocês certamente lembram desse exemplo. A gente poderia mencionar aqui uma possível tentativa de resposta, que diria, e uma falha tentativa de resposta, de dizer algo como que circularidade não é um problema, portanto que o círculo em questão seja amplo o bastante. Esse caso aqui particular, esse exemplo é vicioso, mas o problema é que esse círculo é pequeno demais. No caso, circularidades aceitáveis acontecem dentro de uma cadeia que seja particularmente extensa. Extensa de uma maneira mais melhor definível. E essa resposta certamente não é satisfatória. A gente consegue perceber que não, e é bastante intuitivo, que se há algo problemático em um círculo de 3 proposições, não há qualquer diferença lógica ou de relações lógicas explicativas, um círculo que agora tem 32 proposições, digamos. Né? E até é possível explicar que se a gente tende a aceitar mais um círculo maior, uma rede maior de proposições circulares nesse sentido linear, como talvez não sendo viciosa, se a gente é mais tolerante para círculos maiores, a explicação psicológica simples aqui é que no fato, no caso desses círculos maiores, nós sequer conseguimos rastrear a circularidade, não conseguimos acompanhar e perceber a existência da circularidade. Mas o fato que nós não percebemos a circularidade não torna isso uma relação lógica explicativa aceitável, certo? Não parece algo que gere justificação ou gere qualquer suporte. O coerentismo, como mencionei, que é mais defensável, que é visto como uma posição mais plausível, é o que se chama coerentismo holístico, e defende um tipo de relação bem mais complexa do que essa relação linear. Vamos caracterizar dessa forma, então, essa ideia. O suporte epistêmico de uma crença vem de várias direções. O que interessa para a justificação de uma crença é a relação dessa crença com todo um sistema de crenças, não somente com a relação de uma crença com a crença imediatamente posterior a ela, o que se encontra na sua proximidade. Na imagem aqui do coerentismo holístico, crenças se relacionam com as outras, umas com as outras de maneira bem mais complexa. E a direção aqui de suporte é multidirecional. Então, de novo, para ser um pouco visual, uma proposição P, nessa imagem do coerentismo holístico, é coerente com o sistema de crenças e, portanto, é uma crença, a crença em P seria justificada se P recebe justificação de várias direções, e é possível também que P, ao mesmo tempo, forneça justificação, dê suporte às proposições que, ao mesmo tempo, das quais, ao mesmo tempo, recebe suporte. Esse tipo de relação é perfeitamente possível dentro dessa posição do coerentismo holístico. E, ainda mais complexo, cada uma das proposições aqui na cadeia poderia também receber suporte e dar suporte de maneiras multidirecionais, certo? Então, só para enfatizar, P aqui recebe suporte de Q, S e T, ao mesmo tempo que também dá algum suporte para Q, S e T. Essa relação não teria nada, não seria nada problemática para essa ideia do coerentismo holístico, certo? E quanto mais coerente o sistema, quanto mais
essa cadeia de crenças, de proposições, suportam a si mesmas, essas relações são mais complexas e têm mais direções, mais justificação, mais coerência tem esse sistema e mais justificação tem as proposições que aparecem nessa cadeia individualmente, certo? E ao contrário, você tem uma crença não justificada, uma visão como essa, no momento que você tem uma proposição que não é coerente com as demais, com o resto do sistema de crença. Então, numa imagem contrária aqui, se Q, S, T e R parecem implicar falsidade de P, mas Q, T, S e R com relação ao resto do sistema é coerente, então a crença em P seria uma crença injustificada, porque a relação de P com o resto do sistema de crenças coerente é uma relação de incoerência. O P com relação ao sistema de crenças é uma proposição incoerente, certo? Então, para a gente dar um exemplo, deixar esclarecer que essa é uma ideia intuitiva, não meramente uma ideia, digamos, artificial, uma coisa que alguém está propondo de maneira ad hoc. Pense nesse exemplo aqui. Suponha, digamos, a dona Joaquina, que acredita que P, e P em particular é a crença que meu marido está tendo um caso. Essa é uma crença que dona Joaquina tem. E ela acredita em P baseada em várias outras proposições do tipo QRST. Meu marido tem permanecido fora de casa por muito tempo depois do trabalho. Ele fica nervoso quando é interpelado, dando explicações pouco convincentes. S. Francisquinha viu ele passar de carro acompanhado de uma loira desconhecida. T. Encontrei um prendedor de cabelo no carro dele com fios loiros e ele não soube me explicar como esse prendedor foi parar lá. Cada uma dessas proposições, essa ideia, dão suporte a essa proposição P, certo? Cada uma delas individualmente, se você parar para pensar, dá um suporte explicativo a P. Ou seja, se cada uma dessas proposições são verdadeiras, isso explicaria por que, abre aspas, meu marido está tendo um caso. Explicaria a crença em P de dona Joaquina, certo? Mas percebam também que a crença em P também, simultaneamente, dá suporte explicativo para QRST. Se é verdade que P, ou seja, que meu marido está tendo um caso, que o marido de dona Joaquina está tendo um caso, isso explicaria por que ele tem permanecido fora de casa por tanto tempo depois do trabalho. Explicaria por que ele fica nervoso quando é interpelado sobre o assunto. Explicaria por que a Francisquinha viu essa pessoa no carro. Explicaria por que a dona Joaquina encontrou também um prendedor de cabelos no carro com fios loiros. Percebem? A relação explicativa, se a gente voltar aqui para a imagem, não só vem nessa direção, como nessa direção. P explica também, dá um suporte explicativo para QRST. É perfeitamente intuitivo que esse tipo de relação se dê em nossas crenças. Parece um motivo, ou melhor dizendo, num caso como esse da dona Joaquina, parece perfeitamente razoável dizer que a crença em P, nesse caso, é perfeitamente justificada, ou é bastante justificada, se você quiser. E a justificação aqui parece ser perfeitamente explicada pela relação de coerência que P mantém com essas outras proposições. E nesse caso, tanto essa proposição é explicada por todas as outras coisas que a dona Joaquina sabe, como essa proposição também explicaria essas coisas que ela já sabe, percebem? E ao mesmo tempo, essas proposições entre si também recebem suporte explicativo umas com as outras. Se a gente voltar para os exemplos, o fato de dele ter passado, ou o suposto fato de ele ter passado com uma pessoa loira no carro, explicaria porque é um prendedor de cabelos, poderia explicar porque é um prendedor de cabelos no carro com fios loiros, entende? Explicaria porque ele fica nervoso quando é interpelado sobre o assunto também. A relação explicativa entre essas proposições, além de P, também ocorre entre si, certo? Há algo de intuitivo nessa ideia do coerentismo holístico. E num caso como esse, eu acho que dificilmente alguém diria que a proposição em P seria injustificada, certo? Isso torna a posição do coerentismo holístico uma posição
inicialmente plausível, né? A gente consegue perceber que nossas proposições de fato, nossas crenças, melhor dizendo, as crenças que nós acreditamos, de fato, muitas vezes mantêm relações desse tipo, que elas explicam muitas coisas e recebem explicação de várias outras coisas que nós acreditamos, e essas relações multidirecionais que tornam razoável nós termos essas crenças em primeiro lugar, certo? E a gente pode perceber também que é intuitivo dizer que a crença em P e a justificação para acreditar em P cairia consideravelmente se houvesse outras proporções em jogo aqui também, se outras crenças em jogo que Dona Joaquina acreditasse, do tipo que Francisquinha conta mais mentiras, ou que o meu marido está fazendo um curso noturno, ou que a filha dela tem cabelos loiros. Se ela acreditasse nessas coisas também, aí a gente estaria diminuindo a justificação de uma crença em P. E tudo isso é previsto, antevisto por quem defende justificação aos modos do coerentismo holístico, certo? Essa posição aqui certamente encontra problemas, objeções ou desafios teóricos razoáveis para o coerentismo holístico, mas espero que vocês consigam entender pelo menos como ela soa como uma posição razoável à primeira vista.